Gente, eu vou contar a história de novo de quando eu vim pra cá e vi o boi. Porque muitas pessoas não entenderam, porque eu acelerei o vídeo para ir rápido. Só que agora eu vou contar bem certinho para vocês entenderem. Eu não morava aqui é onde que eu moro. Eu morava em São Paulo. E eu, como eu era é, nasci em cidade grande, cresci em cidade grande, eu vim uma vez para cá. E daí, conforme eu vim pra cá, eu fui no interior daqui. E aí e aí eu entrei dentro, sabe onde que tem os boi, vaca? Eu entrei lá dentro. E daí eu fiquei com medo, porque eu tenho medo até hoje de cavalo, essas coisas, eu tenho medo. Então eu entrei lá dentro e quando eu entrei, tinha uma vaca na frente do boi, né? E eu tava longe, só que eu tava meio longe, né? A vaca na frente e o boi atrás. E daí o boi pegava, chegava perto da vaca e fazia assim. Toda hora assim. E ele tava diferente pra mim. Então, eu peguei e fiquei observando. Aí eu, como é, não entendo, né, de interior, dessas coisas assim, fui e peguei e falei, gente, eu acho que o boi tá rindo pra mim. E aí todo mundo ficou rindo assim, eu falei, mas por quê? Mas realmente ele tá assim, ó, com os dentes pra fora e na minha direção. E tava olhando, parecia que tava olhando pra mim. Daí começaram todo mundo a rir. Porque o boi, gente, ele tava sentindo algo uma atração pela vaca e eu achei que o boi ria, porque eu nunca tinha visto falar de um boi que o boi ri. Eu falei, ué, eu nunca tinha visto, porque muitas coisas eu fui conhecer depois que eu vim morar pra cá, né, gente? Porque eu não conhecia. Então, assim, eu vi, eu falei, ué, será que o boi ele ri pra gente? E eu fiquei pensando, gente, é a mesma coisa, gente. Quem vai em cidade grande, tem coisa que as pessoas ficam bobas, ficam olhando assim, nossa, tem isso, existe aquilo, existe aquilo outro. E a gente que é também da cidade, a gente não sabe muitas coisas da natureza. E eu também, ó, eu nunca tinha visto um rola-bosta. Era um besouro, eu dei tanta risada, gente. Um besouro empurrando a merdinha dele. E eu achei, parecia gente, sabe? Empurrando. E eu achei aquilo ali incrível. Mas eu comecei a ir e eu fiquei indo até onde que o bichinho ia pra me ver. Porque o bichinho tava trabalhando, empurrando a coisinha dele. Então tem coisa que a gente de cidade grande, gente, a gente não entende. Se tem coisa que minhas irmãs que vivem em cidade grande, eu falo pra elas, elas ficam porque eu nunca vi, tem coisa que eu nunca vi, gente. Então, eu nunca vi um boi rindo. E ele fazia assim e na minha direção. Eu achei o boi. Acho que o boi ele dá risada. Moço dente, né? Mas era outra coisa. Era outra coisa. E eu, ó, sempre eu, ó.